Olá, meus amores! Deu uns minutos de atraso porque tinha umas mudanças aqui. Deixa eu organizar tudo para nossa live. Bem-vindos! Hoje começam nossas lives ao vivo às 13h20. E agora, oi Lu, seja bem-vinda, mulher! Deixa eu arrumar tudo aqui. Oi Marilce, seja bem-vinda! Tem muita mulher linda aqui. Oi Miriam! Beijo, que bom que você tá aqui. Oi Ivan! Oi Suzana! Oi Rita! Que bom, mulheres! Gente, tava muito tempo sem fazer live, começou que eu não sabia se estava gravando, se não estava gravando. Os desafios aqui, né, dessa retomada. Então, a partir de hoje, nós vamos começar a ter live de segunda a sexta, sempre às 13h20. E toda quarta-feira vai ser o atendimento individual, né? Já tá rolando as inscrições da Semana do Resgate do Feminino, onde eu trago vídeos online gratuitos sobre como resolver a relação com a sua mãe. Então quem não tá inscrita pode ir ali na bio se inscrever, que vai ter bastante conteúdo já no Telegram, aqui no Insta. A gente vai passando informações aí para ajudar você realmente nessa caminhada, tá? Gente, hoje e durante esse ciclo de live, nós escolhemos fazer lives com outras mulheres juntas, mulheres poderosas que passaram por essa questão de resolver a relação com a própria mãe. Então, de hoje, né, segunda, terça, quinta e sexta, nós estaremos recebendo muitas mulheres poderosas que nos inspiram, que falam da sua caminhada, que falam do que fizeram para resolver as suas questões, né? E aí, a Angélica já chegou, coisa boa. E aí, nas quartas-feiras tem um atendimento com o mapa natal, com muita informação bacana aí para vocês saberem um pouquinho mais sobre o que o mapa traz de informação, tá bom? Vem pra cá, Angélica, vamos achar a Angélica aqui. Achei! A gente sobre essa sua caminhada, meu. Gente, essa mulher, ela me inspira, a deusa. Teve um processo super bonito, ela já esteve numa live. Oi! Oi, Fran, minha internet tinha parado aqui. Eu falei, meu Deus, deixa eu ver o seu celular. Gente, aconteceu aqui também. Meu amor, vou pedir pra Ah, você bom. virar, Ah, tá, porque peraí. a gente consegue Ixi, aproveitar depois. Pra quem nunca pera um participou da pouquinho. live, gente, a gente gira assim pra depois a gente conseguir salvar e colocar no YouTube. Aí vocês conseguem Peraí. aproveitar melhor lá. Tá, peraí. Deixa eu só fazer assim, então. Peraí, só um Aham. minutinho. Oi, Souza, Aí, que bom ver você. Adila, joia. seja bem-vinda. Tudo Ixi, Fran. bem, Angélica, meu amor? A gente tem que fazer ao vivo aqui, não estava esperando, né mesmo? Tem que virar a sua. Tudo Mas ficou ótimo, ótimo. Fran. Oi? Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem, Ah, então tá aham. bom. Tá Tudo ótimo. bem? Conta como é que você Tudo tá, meu ótimo. amor. Ai, Fran, eu tô super bem. Eu tô empoderada, tô melhor, Uhum. tô no meu lugar, né? Tô voltando pro meu lugar. Assim, às vezes a gente dá uma escorregadinha, mas faz parte. Mas assim, eu percebo quantas coisas modificaram, assim. Tava até conversando com meu marido, quantas. Eu tô mais calma, Fran, eu tô mais centrada. Uau. Eu tô me sentindo mais bonita. E tá mesmo, linda. Ai, obrigada. Tô me sentindo mais feminina, né? Então, assim, esse resgate, eu costumo dizer que me resgatou mesmo. E Aham. foi muito importante eu ter conhecido, assim, o feminino, né? Porque, assim, mesmo trabalhando com a constelação, é porque tem muitas vertentes na constelação, né? A gente tem que estudar mesmo, tem que aprofundar. E aí eu vi o quanto eu estava desconecta desse lado do feminino, né? Desse equilíbrio do masculino e do feminino. E me Uhum. despertou, assim,
esse ano mesmo, assim, porque eu vinha nesses estudos, né, e ficava me questionando, mas tá acontecendo alguma coisa que eu não tô conseguindo perceber. E mesmo eu fazendo trabalhos comigo, assim, eu sentia que tava, sabe, é como se eu tivesse que perceber algo, que é essa questão do feminino mesmo. Até falei isso pra você, não foi? E Uhum. aí eu sei que quando aconteceu essa questão do corona, assim, eu dei graças a Deus que foi assim uma bênção, porque foi onde te conheci. Eu estava escutando também pelo Instagram você falar muito sobre as mulheres, sobre a questão das mães, né? Sobre o impacto que isso tem na nossa vida. E é como se aquilo despertasse, né? Você virasse uma chavinha e falasse assim, peraí, deixa eu olhar para isso. E foi assim, Fran, eu tinha pedido para o universo, falei assim, meu Deus, me ajuda a encontrar alguém, alguma coisa. E você apareceu no Instagram e eu fiquei assim, devorando, ficava escutando os seus vídeos, assim, um atrás do outro. Eu falei, Aham. gente, essa menina tem um poder, ela tem algo assim que eu falo, ela fala umas coisas que entra, né? Que a gente vai percebendo, e foi isso que aconteceu, foi bem isso, né? E assim, foi uma transformação, eu vou dizer, para mim foi rápida, Fran, porque é como se, eu não sei explicar, alguma coisinha aconteceu aqui dentro que eu me senti muito melhor. A Aham. minha comunicação melhorou. Que bom. Deixa eu te contar, o Leandro tá aqui. É, Obrigada, Leandro, por estar o aqui. Leandro tá Mandou um aí. beijo. É. Ele falou: tenho muito orgulho de ser seu marido. Ah, Um beijo, Leandro. Eu tive a oportunidade de conhecer. é. Angélica, deixa eu te perguntar uma coisa, porque assim, muitas mulheres que chegam aqui, elas têm essa questão de conflito com a mãe, não querem ouvir o nome da mãe, não querem, né, tem essa repulsa, essa revolta, se incomodam muitas vezes, apesar de querer aquela mãe perto. Como que era a sua relação com a sua mãe antes do programa do resgate? Era assim, ó, Fran, eu já vinha me percebendo, né? É que assim, Uhum. pra gente falar, é complexo e ao mesmo tempo assim, é fácil, né? Porque assim, a gente pensa assim, poxa, eu sei que eu tenho que aceitar a minha mãe. E Sim. só que dentro da gente tem uma parte que você fica questionando, mas aceita como? Como é que você aceita a sua mãe? E, e aí, fazendo os exercícios, né? O que é bom desse resgate é que você passa muito exercício. Até agora há pouco eu estava escutando, antes da gente fazer a live, eu estava escutando tudo. Eu falei, gente, é isso mesmo. Não é uma coisa assim, calma, né? Às vezes a gente vê as meninas nervosas ali e tem um processo, né? Acolher essa criança. E foi isso, eu fui acolhendo também a minha criança, fui percebendo a questão da minha mãe, né? Que a gente até conversou. Como A que gente era vai antes, Angélica? Assim, como é que sua mãe antes. falava que a sua criança se sentia ferida? Como é que era essa reação da criança? Só porque muitas pessoas, elas nem sabem que faz parte, né? Que aquela fúria, aquela raiva que tem. O que acontecia nessa dinâmica antes? Só pra gente ir inteirando, É, assim. então, antes era assim, era vazio, né? Era assim, é como se eu soubesse que eu tenho que respeitar, mas eu não sentia, assim, Tá. sabe essa força, né? Então, quando a gente vai se percebendo, vai estudando, vai vendo ali, vai fazendo os exercícios, eu fui fazendo muito isso comigo. Foi tão bom, porque eu fui dando. Esse lugar aparece consequentemente, esse lugar da sua mãe. E aí você respira, você vê uma coisa assim, poxa, isso é dela, né? Isso não é meu, essa questão. E a gente tem essa questão mesmo de pegar, né, as circunstâncias, carregar os pesos dos pais, né? Uhum. Então, tudo isso eu fui percebendo e foi ficando claro e foi, eu não sei, parece que foi mágico, Fran, não foi mágico, né? Foi um movimento, Foram vários movimentos, foram né? vários movimentos. A gente Aham. vai fazendo esses movimentos e automaticamente as coisas vão fluindo. Hoje, assim, com a minha mãe é mais leve. A gente também eu fiz um trabalho, aquele trabalho também do meu sogro, da minha sogra, foi muito legal. Uhum. E eu fui respeitando, a gente vai respeitando, dando esse lugar, ficando no nosso lugar,
vão acontecendo as coisas, né? Então é um processo e que depende só da gente, né? Não depende Uhum, só. Não é a Fran tá só conduzindo ali como uma ponte. E a gente uhum, vai fazendo isso, vai. Ai, fica maravilhoso, fica leve, né? Porque a uhum. criança, ela quer carregar isso dos pais. Eu percebo muito isso. Aham. É, A Cris chegou agora, ela falou qual o tema. Só vou explicar para quem chegou agora. Gente, a Angélica, ela entrou na Semana do Resgate do Feminino para resgatar a relação com a mãe. E depois ela aprofundou no programa, onde ela teve a oportunidade de rever toda a história, rever essa criança ferida e tudo mais. Então ela está compartilhando com a gente essa trajetória, né? Coisas que como eram antes, o que que não estava bom. Por exemplo, assim, ó, Angélica, muitas mulheres elas têm problemas de desejo. relacionamento amoroso, por exemplo. Muitas mulheres têm problemas com os filhos, né? Se sentem culpada com os filhos, não sabem se estão fazendo Isso. certo, ou então a mãe vem e se responsabiliza com os filhos. Muitas mulheres estão com problemas financeiros muito sérios. Então eu vejo que essas mulheres, elas vêm, fazem um curso de prosperidade, fazem um curso de ser a melhor mãe do mundo, fazem um curso de relacionamento, mas que, de certa forma, isso internamente acaba não resolvendo, né? Quais que eram os Uhum. problemas que você tinha, Angélica, que você agora, indo para esse olhar da relação com a sua mãe, você conseguiu ter agora uma experiência diferente? Olha, a França falou uma coisa bem interessante, né? Que assim, a gente tem uma postura desalinhada, que é aquele amor em desordem que você falou, né? E o que eu via era isso, esse amor em desordem. Quando a gente tenta salvar essa relação com a mãe ou com o pai, você falou só com a mãe, não, é com todo mundo, é no relacionamento. Então, a gente fica projetando as nossas carências na mãe, principalmente na mãe, porque ela que tem esse primeiro vínculo, né? Ela conforta, dá segurança. E foi exatamente esse trabalho também que eu percebi, porque eu tive uma história difícil, minha mãe me teve muito nova, tal. E eu senti esse impacto na minha vida, né? E só que isso foi eu percebia isso, mas não conseguia trazer isso para minha criança, né? Porque é um trabalho com a criança também, como você fala, criança interna. E quando eu vi que eu estava tão insegura, né? Eu falei assim, só que eu não sabia se era mãe, se era pai, né? Porque um emaranhado dá vários, né, Fran? Então, é por isso que acontece todo esse contexto da gente estar fora do nosso lugar, a gente querer salvar a nossa mãe ou não, ou sentir aquela coisa mesmo de, puxa, minha mãe não me entende, minha mãe não me dá segurança, e fazer essa projeção nas pessoas que a gente não percebe, e na verdade é uma carência mesmo nossa, que a gente está pedindo para o nosso marido ou para os nossos filhos, a gente reporta isso para eles. E não, é com a gente. Então, quando a gente para e faz isso, sabe, de verdade mesmo, e trabalha essas questões, isso não fica mais projetado no outro, né? Você fica mais. Você vê que é você ali que está fazendo todo aquela conturbação. E aí, com certeza, todo mundo fica fora do lugar. É o marido que se torna uma mãe sua, é um filho também que acaba sendo querendo te salvar. Então, vai tendo essa repetição, né? De Isso. situações. Isso que eu comecei a perceber. Então, foi isso que o resgate me trouxe assim, é, tão. Que eu falei rápido. Falei, nossa, caramba, eu fiz o curso e não estava encarnado em mim, assim, né? E o bom é porque, assim, Fran, nos meus atendimentos ficaram melhores também, porque você tá na sua postura, você tá na sua postura e você consegue conduzir melhor, né? Uhum. Todo aquele processo em conflitos familiares, que é isso que gera, né, Fran? Você sabe melhor do que eu aí. É. Então, foi isso que aconteceu comigo. E eu tava falando pro Leandro, Leandro, eu não tô melhor, você não vê. Ele percebe que o Leandro não é muito de falar, mas ele percebe assim, eu não tenho tanta cobrança com ele mesmo falando nada. Eu falei assim, eu sei, mas
fica harmonioso, né? A família fica Aham, harmoniosa, tudo vai tendo um lugar, Fran. Então, é assim, aham, só as pessoas participando desse programa que vão sentir como que é transformador. E como aham. está sendo ainda para mim, né? Porque é um Porque processo, né? continua. É, O que e- acontece muitas vezes é que as pessoas também acham, assim, eu também achei isso, que existe uma pílula mágica. Não existe pílula mágica. Existe aham. você ter paciência e sempre persistir naquilo, naquele ideal que você tem. É um Isso é passo muito de cada vez. importante. Gente, o que a E- Angélica traz é muito interessante, porque o que ela fala desses emaranhados, para quem não ah, entende um pouco a constelação, é bacana saber que a gente está entre consteladora. A Angélica também é consteladora, por isso que ela fala Pois também é. da melhora do atendimento, porque fica integrada aquela informação que antes estava no conhecimento, estava na mente, né? Mas que na medida que ela vivenciou, que ela assumiu o lugar dela e viu, deixou cada um assumir o seu lugar, ela conseguiu, inclusive, conduzir os clientes para isso. Então, olha como Isso, reflete, né? Aquele verdade. emaranhado. Então, vamos explicar o que é emaranhado. O emaranhado é quando eu me sinto mãe da minha mãe, ou quando eu me sinto mãe Sim. do meu pai, mãe do marido, né? Ou quer que o meu marido seja o meu pai. Então, olha como a gente vai criando nó, como a gente vai realmente saindo fora do nosso lugar. Quando isso acontece, a gente tenta ir para a vida, tenta fazer um bom atendimento, tenta ter uma carreira bem sucedida, mas lá no inconsciente parece que fica vazio, como a Angélica traz, né? Parece que as coisas não fluem, não andam, elas travam. E aí você vem, resgata, bota a É. mãe no lugar que é dela, bota o pai no lugar dela, assume o seu lugar para você estar disponível para a sua própria vida, para os seus filhos, para o seu relacionamento, para o seu trabalho, tendo mais essa clareza, né? E leveza, como a Angélica fala. Sim. Angélica, eu lembro a primeira vez que você veio aqui, né, na live, você É. estava realmente com um aspecto cansada, dolorida, sofrida. E eu lembro que você carregava uma tristeza muito grande dentro de você, que você não sabia do que era e que a gente acabou Uhum. conseguindo trabalhar, né? Fala um pouquinho Sim. sobre essa tristeza que você sentia, porque eu tenho certeza que muitas mulheres acabam sentindo isso e nem imaginam da onde vem, né? Uhum. É, assim, o que acontecia era por conta desses emaranhados mesmo, só que eu não conseguia identificar porque eu entrei em paranoia. Eu falei, mas aonde está o negócio? E quando você foi falando com clareza o que acontecia, né, o que era, e mesmo assim, Fran, é como se a gente precisasse de alguém para conduzir, né? Uhum. Então, eu realmente eu estava me sentindo assim, como se eu estivesse na esteira, né? Andando e falei assim, mas tem alguma coisa que eu não virei a chave. E essa tristeza vinha por conta do meu sistema, né? Do meu sistema familiar, de questões lá de trás, que aí a gente vai olhando para tudo isso e vai vendo como a gente carrega os Uhum. sentimentos, as preocupações, os traumas, é, situações que a gente fala, caramba, mas o que que eu estou fazendo aqui? Por que que eu estou querendo segurar isso? Isso não é meu. Então, quando a gente faz esse movimento de deixar para quem dá conta, que são os nossos pais, e uma coisa muito legal que aconteceu também é sobre esse abrir o caminho, né? A gente vai se empoderando, vai se sentindo mais forte, porque eles deram conta e foi uma situação que aconteceu com eles e a gente vai pegando a força, Fran. A gente vai pegando só a força. E a gente vai se distanciando e isso vira memória ressignificada, não vira não é trauma. É deixar acontecer o que aconteceu, porque a gente não tem como mudar isso, mas eles tiveram força, né? Os nossos ancestrais, nossos pais, nossos avós, excluídos, enfim.
eles tiveram aquilo e foi com força. E eles deram passagem para a gente. Então, eu comecei a perceber isso e pegar toda essa força, honrar tudo isso, Você né? começou a olhar para Reverenciar. ele diferente, né? Você tinha uma Exato. visão. Como é que era a É, visão que você tinha antes? Tá? Você olhava e tinha repulsa, você olhava isso. e tinha. Como é Ai, que é? Fran, é terrível falar isso, mas eu acho que todos nós passamos por isso. A gente não tem que ser hipócrita. E o que é legal é exatamente trazer esse nível de consciência, porque a gente sim sentiu raiva, sentiu que não queria excluir mesmo. A gente queria. Eu cheguei nesse ponto. Ah, eu não aguento mais. Eu não quero olhar para isso, não quero ver. Quer dizer, olha o que traz de consequências para a nossa vida quando a gente realmente se rebela, se revolta. Só que isso tem uma consequência. Eu digo boa, porque é na dor que você vai procurar ajuda. Então, quando eu vejo alguma coisa acontecendo, né? Assim, que eu falo, poxa, deixa eu olhar para isso, né? Eu vou olhar para isso, eu tô vendo que tem alguma coisa aí que tá me incomodando. E assim, fica disponível ali, né? Porque o nosso corpo traz essa consciência e a gente olha e vê da onde vem isso, dá um lugar, respeita, honra e faz essa, como é que eu diria? Você deixa isso tranquilo lá, do jeito que foi. Não Isso. precisa você ficar trazendo, porque alguém vai querer repetir isso, até você não olhar para isso. Quando você exclui muito alguma coisa, isso acaba se repetindo. Que eram É. as tristezas, né? Essa repulsa, essa exclusão. Estava muito repetido no meu sistema. E eu Uhum. falei, nossa, não, para que isso, né? Assim, eu me sinto até honrada, porque parece que eu fui a escolhida, né? A gente fala assim, as ovelhas negras, a escolhida. Eu me senti muito bem, honrada com isso, porque eu resolvi olhar para isso e sim, dei um lugar, foi legal, foi doloroso, claro, como todo machucado dói, mas depois é hora de você fazer o curativo, mas só você que tem que pedir ajuda, é você que precisa ir em busca dessa ajuda, né, Fran? Sim. E Porque, como é que você consegue olhar para sua mãe hoje? O que, que você olha e vê na sua mãe hoje? nossa, eu tenho foto da minha mãe e do meu pai aqui, eles estão Tinha sempre, eu antes? beijo, Ai, que eu passo lindo! beijo. Aham. Assim, a minha mãe sempre me liga, a gente está com uma relação muito boa. Ela também adora constelação. Depois que eu comecei a estudar sobre as constelações sistêmicas, ela também foi atrás. A gente tem uma conversa tão fluida, tão respeitosa Uhum. e tudo foi se encaixando. O meu relacionamento com o Leandro, meus filhos. Então tudo ficou mais leve, foi ficando mais leve. Parece que Aham. sai um peso assim das costas, porque é um peso que a gente carrega. É, não, É até um no peso. rosto assim, eu sinto que você tá muito mais É, leve, muito mais serena, né? As tensões. Quando a gente cria os emaranhados, a gente fica tenso, o campo fica tensionado. Por isso que acontecem os conflitos, as brigas. Quando a gente ocupa o sim, nosso lugar, né? Então eu não sou mais mãe da minha mãe, eu sou a companheira do meu marido. Então é um momento onde realmente a gente consegue distensionar. E aí você faz menos isso. esforço e acaba É, tendo mais resultado, assim, né? com Quais os resultados certeza. que você acha, além de estar melhor com o Leandro, de estar melhor com os seus filhos, o que palpável, assim, você sente que foi muito importante nessa sua jornada até aqui? Ah, eu destravei fazendo vídeos, eu fui convidada para fazer parceria. Ai, Fran, foi assim para mim o maior resultado, porque eu não. Ah, com essa questão da exclusão, eu não queria me aparecer ainda. Que aí foi sendo muito perceptível as coisas, porque eu falei, nossa, isso aqui tem a ver com aquilo, isso aqui. E aí depois eu queria aparecer, eu queria fazer videozinhos, aí fui chamada para fazer uma live, fui chamada para fazer uma parceria, e eu falei, caramba, que maravilha, né? Então essa foi o meu resultado que eu também percebi assim, que legal.
tá leve, as coisas vão acontecendo mesmo, os resultados vão vindo. Eu me senti melhor, assim, até o Leandro mudou também nas questões dele, assim, com o trabalho, porque ele também estava super indeciso. Então tá fluindo, Ah, tá então eu tudo mudo fluindo. tudo, né? Tudo muda, né? Então, É, a isso. Angélica, a gente tinha no campo dela essa questão de exclusões muito forte. É, Então, o que que ela fala, né? Eu não conseguia fazer a live, eu não conseguia fazer acontecer o meu é, trabalho, porque como eu tinha identificação com excluídos, eu dava um jeito de me excluir. Então, como é que eu vou aparecer? Como é que eu vou fazer é isso. parceria se eu estou excluído? Então, se alguém me convida, é um terreno desconhecido, então eu já nem atraio isso, eu repilo isso, né? Repilo, acaba A repelindo, gente né? repelindo. Isso acaba repelindo as parcerias, tudo aquela coisa que era para ser positiva, no fim vira, meu Deus, uma dor, né? Uma dificuldade, tudo aquilo, assim. Isso, Então, é quando ela verdade. assumiu o lugar dela, né? As coisas foram. A Carla, que tá aqui também, contou, viu, Angélica, que quando ela assumiu o lugar dela, É. gente, ela foi reconhecida, ela ganhou prêmio, ela teve vários convites para fazer várias Nossa! coisas, né? E eu vejo também, né, Angélica, você que é sistêmica vai entender bem isso, né? Eu sempre falo que trabalhar a relação com a mãe ajuda muito a trabalhar a relação com a abundância. Por quê? A relação com a nossa mãe sempre é uma relação de Sim. escassez. Minha mãe não me deu tal coisa, minha mãe não me deu isso, eu queria aquilo e não é assim, nunca me olhou, nunca me deu colo, nunca me deu carinho, Isso. nunca, 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 nunca. Então a gente sempre tá na falta, né? A gente Isso. sempre tá naquela escassez. Quando a gente assume o nosso lugar e começa a ver o que a gente recebeu, o que a gente não estava vendo, a gente diz como eu sou amada, como você disse, eu sou excluída, como eu sou querida, abundante. Nossa, tá vindo isso, tô recebendo aquilo. Então, de fato, você recebe a vida dos seus pais para começar a receber da vida, né? Essa é a grande abundância que a gente vira a chave ali e começa, de fato, a aparecer em tudo. Na relação com os filhos, na Uhum. relação com o casamento, né? Conta um pouquinho sobre essa escassez, essa abundância pra gente, Angélica. É verdade. Nossa, Fran, é isso mesmo. Eu vivia nessa escassez, assim, tipo, falta isso, falta, falta. É como se a gente ficasse vibrando nisso, né? E aí, rezado, eu ficava vibrando, assim, falta isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso. Por quê? Porque eu não tinha esse olhar de não, recebi o suficiente, foi isso que ela pôde me dar, foi isso que aconteceu no meu sistema. Isso já vem lá de trás, porque a gente começa a olhar a história dos nossos pais, viu? Que ali também teve uma história deles com os pais deles, e Aham. eles tiveram um conhecimento que foi de acordo com a época deles. E hoje, olha que maravilha, a gente olhando para tudo isso, olha quanto a gente pode. É, poxa, é assim, é maravilhoso você dar um lugar para isso, olhar de verdade, porque a gente fala assim, não, eu aqui não tá, isso ainda não tá sentindo o que que é, não é perdoar, é realmente respeitar isso que ela vivenciou, isso que ela pôde te entregar. E então a gente vive nessa linha de pensamento. Eu vivi assim, né? Pensando, tá faltando, falta, falta. A minha mãe não fazia isso, minha mãe não fazia aquilo. E sempre nessa pegada. E quando você realmente olha e vê o caminho, nessa pessoa que eu me transformei, que eu fiz, que foi por conta dessas situações. Eu fui estudar isso a fundo. Eu não aguento mais. Deixa eu olhar para isso, mas eu me lembro que na primeira vez que eu fui fazer uma dinâmica, eu falei, meu Deus, como eu tô fora. E mesmo assim, né, algo em mim não tinha realmente falado assim, não, você ainda não tá vendo. E aí, Fran, é uma bênção, porque quando a gente vai de fato olhando para esse sistema, a gente vai se apaixonando por ele, porque a gente se transforma nessa pessoa que a gente é por conta do que aconteceu lá.
né? Então, a gente vê assim, então eu entendi porque você trabalha com isso, né? Porque um avô seu, uma avó sua foi uma benzedeira ou trabalha. Gente, é impressionante, a gente vai tendo um olhar assim lá atrás e não vem só genética, né, Fran? Não é só genética, é essa coisa da... É muito mais do que isso, é um empoderamento mesmo que traz e você fala, nossa, você reverencia todo o seu sistema, né? Quando você realmente olha para isso, olha, dá um lugar, respeita, né? Então é um processo que cada um de nós deveria fazer, cada um de nós deveria ver realmente o que aconteceu com seus pais, por que aconteceu isso, e não só para ter a razão, não é razão, é muito maior do que isso. Eu não sei explicar, é uma força maior, porque você vai dando você vai se enchendo daquilo, de tudo que vem lá atrás, né? Essa força que a gente fala, essa força é muito gigante. E foi isso que aconteceu, eu não olhei mais, eu não fiquei olhando mais para a escassez. Fiquei olhando para tudo que eles deram conta e também comecei a reparar assim, poxa, meu pai era ferrado, fodástico. Desculpa falar. Falei, caramba, que força, como ele conseguiu? Aí eu olhava para minha mãe e falei, nossa, ela deu conta disso? Imagina que eu ia dar conta de fazer isso? Nunca, nunca. Então é uma admiração, né? E quando a gente muda, a gente fala assim, não, mas a minha mãe você não conhece, porque a gente sempre escuta isso, mas você não conhece a minha mãe. Gente, as mães são só mães, ela é um ser humano que vai lá, a gente tá em desafios com os nossos filhos, para quem tem filhos, né? Mas é mais leve, porque não tem cobrança. Eu não fico me questionando, eu não fico me autopunindo igual eu ficava, sabe? Porque antes eu ficava com um chicotinho. Não, olha, você não faz nada. Por quê? Porque era justamente a cobrança que eu tinha da minha mãe. Mas quando eu desarmei, falei, ufa, eu sou ser humano. Converso com os meus filhos de uma maneira mais leve, sem cobrar. Quantas e quantas vezes eu me sentia sentindo que eu estava errando na educação ou no cumprimento deles. Eu era sargentona. Mas a sargentona era com a minha mãe. Tá vendo como a gente reprograma para filhos, para o marido? Então eu falei, desarma, a gente fez, né? Eu fui fazendo aquele trabalho, desarmei, tá bom. Eu vou estar no meu lugar. É tão gostoso. E aí não tem mais aquela culpa, né? Porque a culpa também é um sentimento terrível, é um sentimento de escassez também, de que eu tô fazendo errado, e a gente fica sempre se policiando. E é tão ruim porque a vida é um processo, a vida esse ciclo, essa trajetória, é desafio, e a gente não precisa ficar se punindo pelo olhar também de lá de trás, né? Que era isso que estava acontecendo. Por isso dessa leveza, né? Porque como você falou, né? Eu estava realmente tensa, né? Porque eu estava me policiando. E hoje, assim, eu não me vejo assim, achando que eu tô dando o melhor que eu posso como mãe, eu tô fazendo o melhor como mãe, como esposa, como filha. E aí é mais leve e as pessoas também vão modificando. Os filhos, nossos. Então tá sendo maravilhoso esse processo todo. Que bom, meu amor. Eu acho que é incrível esse caminho, porque durante muitos anos eu vejo muitas mulheres que chegam, né? E eu fui assim durante muito tempo. A gente gasta tanta energia para achar culpado, né? Culpado da mãe, culpado do pai, a gente acha culpado. E essa energia que a gente tá ali para provar que a gente tá certo, que a gente é a vítima, que, né, a gente precisaria ser mais cuidado, é a energia que a gente não coloca nas coisas que a gente quer que tenha resultado positivo, né? Que é na família, que é no relacionamento, que é no trabalho.
Então, quando a gente desprende, para de gastar aquela energia lá, de achar o culpado, a gente vira, né? A gente tá de costas para a vida, brigando com quem nos deu a vida, porque eu sou assim, porque você me fez assim, e Isso, porque né? Então, verdade. quando a gente entende, nossa, eu sou assim, mas eu tenho isso e aquilo para fazer coisas diferentes, né? Então, no meu caso, eu ficava Uhum. chorando, ai, porque eu sou abandonada, ai, porque eu sou rejeitada, ai, porque, né, eu não tive condições, não tive ninguém que fazia por mim. Quando eu virei e disse, uau, mas eu aprendi a fazer por mim. Uau! Mas eu pude me descobrir, me autoconhecer. Uau, eu tenho uma missão. Eu olhei para essa dor e agora eu posso mostrar esse caminho para outras mulheres que olharam, né? Então eu vejo assim, onde está aquela maior dor é onde tem a maior força. E a tua dor foi sempre pai e mãe, né? Porque a sua mãe te teve muito jovem, né? Acho que seu pai tinha problema com bebida, Angélica, Uhum. era isso, né? Tinha também, né? Depois que eles, depois de um tempo, né? Mas até isso eu entendi, essa questão do alcoolismo, né? A questão de fuga, de dor, puxa, eu tenho, né, onde buscar isso. E antes não tinha tanto como a gente tem agora, né, Fran? Então, era o que realmente cabia naquele momento, né? E a gente pensa assim, poxa, ai, por que as pessoas estão se drogando? Não é que eu tô dando justificativa para não é isso, mas eu tenho um novo olhar para ir embora. Eu tenho um novo entendimento, porque a gente vê o que isso foi uma maneira dele buscar um refúgio mesmo, né? Sei lá, e realmente era o que dava para ele fazer. Então, eu fui respeitando isso também dentro do meu sistema. É tão maravilhoso, porque é amplo esse negócio, essa questão sistêmica é ampla, mas é tão gratificante quando, graças a Deus, o Bert Helling trouxe isso, né? A gente está tendo a oportunidade agora tão forte de estudar, e a gente tem isso nos vídeos aí, para saber um pouco mais de como que isso tem um resultado tão forte, tão impactante nas nossas vidas, como você começou a falar no início da live, nos nossos resultados com filhos, com o marido, na profissão, né, com tudo, porque a gente veio a gente veio de um padrão e isso foi se repetindo e graças a esses estudos a gente começou a falar Travou. Oi, assim, amor, poxa, travou um pouquinho. tem solução, né? Aham. Sempre teve, né? Sim, sim. Sempre teve, mas é que como Uhum. as coisas estão se movimentando. Tá me ouvindo? Uhum. Agora sim. Né? Aham. Então, eu estava explicando aqui como que as coisas modificando, né, com esses ensinamentos sistêmica, como isso está fazendo tão bem pessoas para elas entenderem que é tão importante a gente voltar para o nosso lugar, ter esse Isso. caminho, Tá travando. Não sei o que aconteceu. né? Esse caminho de cura que é tão importante. A gente vem numa pegada, vim olhando, né, Isso. Fran? É que trava e volta. Tava tudo travado, meu amor. Agora eu acho que voltou. Ai, Não, tá sem tá voz. falhando. Ai, que dó. É a internet. Mas eu acho que foi bem bacana, Angélica, assim, deu Fran? para entender bem, né? Oi, tô te ouvindo. Deu para entender bem essa questão do quanto que é importante estar no lugar, né? O quanto que é importante. Será que só eu travei? Alô? Todo mundo travou?
Alô? O quanto que é importante Fran? realmente estar nesse lugar. Oi? Vocês estão me ouvindo? Eu tô ouvindo. É, foi interessante, tá Né? travando bastante. Mas a gente, eu acho que era Mas isso eu tô com também, você, né, Ana Rô? Angélica? O quanto que é importante. Eu tô te ouvindo, tá? Fran? O quanto que é importante a gente estar no nosso lugar, fazer esse processo, tomar força de pai, tomar força de mãe, né? E Trava e olhar para frente, volta. olhar Eu não para sei. nossa vida, né? Tá travando. Então, meu amor, mas eu entendi bem, foi lindo, gratidão por você compartilhar, né, toda a sua experiência, gratidão Melhorou? imensa, assim, por você se permitir essa jornada, porque Meu realmente Deus, eu falei, eu vi, né? eu vi como você Então, eu tava chegou, né, falando e dessa como foi questão, né? Não. isso, tá Ai, travando. Mas é ai, não isso, meu amor, acredito. sinta meu abraço, meu Fran? cheiro. Ai, gratidão por você estar aqui com essa força toda, tá bom? É, Amo você e a gente continua essa caminhada. Tchau, meu amor. Ai, gente, então é isso, né? Que bom, que inspirador receber essas mulheres que conseguiram olhar para sua rejeição, conseguiram olhar para sua criança que estava ali ansiando, né, carente, louca para ser vista e conseguir realmente ter esse lugar de que, uau, agora eu estou completa, né? Agora eu tenho tudo que eu preciso e eu posso usar isso ao meu favor, ao favor de todos. Então, gratidão. Amanhã, às 13h20, nós teremos mais uma deusa, que é a Maria Luzia. Ela está aqui já, a gente fez poemas lindos, despertou. Sou muito grata também por ter essa mulher. Todas essas mulheres que acompanham, que estão aqui, que estão no programa, né? Tem Guardiã, tem as mulheres que estão acompanhando, estão fazendo a turma 7 do programa. Então, tá lindo demais. Eu sou muito grata. Um beijo, sintam-se abraçados e amanhã, 13h20, a gente tá aqui junto, se inspirando mais e mais e mais. Até, tchau, tchau.